Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então no Enem 2019. Começamos number 1. 5 ways pets can improve your health. 5 formas que os bichinhos de estimação podem, ali nós temos o can, que traz uma possibility, improve your health, melhorar sua saúde. Então, vamos analisar as palavras que estão destacadas dentro do texto. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse último não está em negrito, mas também está, na verdade, desculpa. Então, aqui nós temos 5 maneiras e elas estão destacadas. Allergy fighters, que seriam combatentes, no caso, fighters de alergia. Sei lá, eles te defendem, eles melhoram teu sistema imunológico. Date magnets. Magnets é algo da relação com algo que atrai. Dates, que são encontros, namoros, pessoas que podem, né, que você tem a possibilidade de namorar. Dogs for the aged. Cachorros para os mais velhos. Good for mind and soul. Bons para a mente e a alma. Good for the heart. Bons para o coração. Então, agora nós vamos para o nosso enunciado. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, então, ela quer fortalecer os argumentos. Como? Utiliza palavras e expressões. Vamos sublinhar essas palavras. Research, pesquisa. A growing number of research, um crescente número de pesquisa. E several studies, muitos estudos, com o objetivo de. Então, qual o objetivo da autora ao usar estas expressões? Percebam que, quando nós usamos expressões como pesquisa, estudos, nós estamos assegurando que os nossos argumentos eles são sérios, porque eles são baseados em pesquisas. Então, o que ela pretende fazer ao usar essas expressões? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Na verdade, não, gente. Ele só diminui o risco de alergias. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Essa é a alternativa correta. Ela busca, a partir do uso dessas expressões, convencer o leitor de adotar um bichinho de estimação. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Não, na verdade o texto fala sobre relações amorosas, porém não é só sobre isso. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos também é mencionado no texto, mas não é só isso. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Também não. Pessoal, prestem atenção numa coisa. Peguem sempre as palavras que estão ali em destaque dentro do enunciado e as procurem dentro do texto, quando vocês têm algumas palavras dadas em itálico. Procurem elas dentro do texto. Pensem no objetivo geral, quando falem objetivo. Percebam o seguinte, que tanto na A, C, D e E, sim, essas informações estão dentro do texto, mas não é o geral, ali elas são muito específicas. Então, a única que é mais geral, o objetivo do texto é a letra B, o objetivo do uso daquelas expressões. Então, vamos procurar as palavras que nós temos destacadas para a gente ler onde elas estão e o que elas estão fazendo ali. Ó, na segunda linha vocês têm Research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, as pesquisas mostram que viver com bichinhos de estimação provém certos benefícios para a saúde. Depois, nos allergy fighters, a growing number of studies
have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Então, um crescente número de estudos sugeriram que crianças crescendo em uma casa com animais peludos futuro, terão menos risco de alergias e asma. Depois, onde mais nós temos essas palavras ali destacadas? Ali no good for the heart, bons para o coração. Heart attack patients who have pets survive longer than those without. Então, pacientes com ataque cardíaco que têm pets sobrevivem mais longer do que aqueles sem, de acordo com muitos estudos. Então, letra B. É esse o objetivo do texto. Ok? Let's go to number 2. Letter to the editor. É um gênero textual que aparece bastante no Enem, que é a carta ao editor. A carta ao editor, ela geralmente traz uma crítica ou um elogio, em poucos casos, sobre um determinado texto que aparece em alguma revista, algum jornal, enfim. Então, ali, o James Ripe, está bem aqui no finalzinho, quem mandou, ele é de Shrewsbury, Massachusetts. Tá ali, Mass, que é uma abreviação para Massachusetts. Então, ele diz assim, Letter to the editor, carta ao editor. Sugar fear, medo do açúcar. Mongering, unhelpful. Mongering, unhelpful. Unhelpful é algo que é inútil, certo? Algo que não ajuda muito. O que seria, gente, esse mongering? O mongering é um ato de encorajar uma atividade, especialmente uma que causa problemas, certo? Então, ali traz a questão do açúcar, né? Esse medo do açúcar, como algo que não é tão unhelpful, como algo que pode ser unhelpful, pode ser inútil, ter esse medo exacerbado do açúcar. By Washington Times, saiu então ali no Washington Times, Tuesday, June 25th, 2013. É um texto de 2013. Então, nós temos um texto relativamente grande. Como ele é um texto maior, nós vamos otimizar nosso tempo. Então, nós vamos ali direto para o enunciado. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Então, o que o autor faz ali? Nós vamos ter que descobrir. Vamos começar lendo ali. In his recent piece, no seu último texto. Is obesity a disease? A obesidade é uma doença? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Então, o Dr. Peter, ele se refere a alta frutose corn syrup. Corn syrup é o xarope de milho, ou seja, o xarope de glicose. E outros açúcares manufaturados como veneno, que garantirá storage of fat in the body, um estoque de gordura no corpo. Current scientific research, sublinhem, gente, ali dá ênfase a pesquisas. Strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with sedentary lifestyle. Então, pesquisas recentes, current scientific research, eles fortemente indicam que a obesidade resulta de um excessivo consumo calórico combinado com um estilo de vida sedentário. Percebam uma coisa, ali quando fala em um consumo exagerado, excessivo de calorias, já não está falando só do açúcar. Quando nós falamos em calorias, em geral, estamos falando de gordura, frituras, carboidratos, as farinhas. The fact is, Americans are consuming more total calories now than ever before. Então, o fato é que os americanos eles estão consumindo mais calorias hoje
do que nunca antes, ever before. According to the US Department of Agriculture, our total per capita daily caloric intake increased, sublinha essa palavra, by 22% from 2,076 calories per day in 1970 to 205,034 calories per day in 2010. Então, o nosso total per capita de consumo calórico diário, ele aumentou em 22% de 2.076 calorias por dia em 1970 para 2.534 calorias por dia em 2010. An additional 458 calories, adicional de 458 calorias. Only 35 of which come from increased added sugar intake. Apenas, percebam, 34 das quais têm origem from um aumento de consumo de açúcar. Então, assim, quando ele fala only, é apenas 34. Apenas 34 calorias que vêm do açúcar. Então, quer dizer que as pessoas consomem muito mais gordura do que açúcar. A vast majority of these calories come from increased fats and flour cereals. Então, uma vasta maioria dessas calorias, elas vêm de farinhas, de um crescimento, né, de farinhas, de gorduras e farinhas e cereais. Surpreendentemente, the amount of calorie sweeteners são adoçantes. Então, a quantia de adoçantes calóricos, for example, sugar, high fructose, corn syrup, honey, mel, Americans consume has actually decreased, marquem essa palavra também, que é decresceu, over the past decade, através da década passada. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Então, nós precisamos continuar a estudar a epidemia de obesidade para ver o que mais pode ser feito. Mas, demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears that get in the way of real solutions. Então, mas demonizar um ingrediente específico accomplishes não agrega nada, certo? Accomplishes nothing, não agrega nada, e levanta medos desnecessários que vão ao contrário de reais soluções. Então, ali, o assunto obesidade, o que o autor aborda? Ele fala que o açúcar, ele não é o vilão, não é o grande vilão da questão da obesidade. Então, quer dizer, ele defende o consumo liberado? Não. Porém, ele diz que não é o grande vilão. Aponta a gordura como o grande vilão da saúde? Pode ser. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Podem riscar essa. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto? Enfatiza a redução da ingestão de calorias pelos americanos. Então, ali ele quer apontar que a gordura é o grande vilão da saúde, não o açúcar. Number 3. Aqui é uma questão tranquila, não diria que é uma questão difícil, e nós temos uma música da Madonna. Ó, aqui na fonte, 1992, ano do meu nascimento. 1992. Essa música, ela está no CD Erótica, e ela se chama In This Life, nesta vida. Vamos para o enunciado. Então, a canção, muitas vezes, é uma forma usada de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado.
Então, nós vamos lá. Sitting on a park bench, thinking of a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. Então, sentado em um banco de praça do parque, pensando num amigo meu. Ele tinha apenas 23 anos e se foi antes de ter o seu tempo, no caso, antes de viver a sua vida. Então, isso fala o quê? Sobre a morte, sobre a ida de um amigo. Então, o sofrimento retratado nessa canção é causado pela morte precoce de um amigo jovem. Só a partir daquela leitura de alguns versos da música, nós já temos a resposta. Eu vou continuar lendo com vocês. It came without a warning, didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Então, venho sem um aviso. Não queria que seus amigos o vissem chorar. Ele sabia que o dia estava acabando e não teve a chance de dizer adeus. Então, é a morte precoce de um amigo. Number 4. Aqui nós temos um texto, né? Seria ali a questão de diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos, como diz ali no enunciado. Porém, eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa. A repetição de palavras, prestem atenção nisso dentro do texto, porque é importante. Então, ali nós temos uma repetição de 3 vocábulos no começo do texto, e depois, após as vírgulas deste texto, nós temos também a repetição de 2 vocábulos. No começo, nós temos o seguinte: if children live with, se as crianças convivem com. E depois, após a vírgula, eles aprendem outra coisa. Então, a partir de prestarmos atenção nessa repetição de palavras, nós vamos para o enunciado. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, então, temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem. Então, letra B é a resposta correta. Se as crianças vivem com, elas aprendem, they learn. Só a partir da análise dessas palavras repetidas, nós já conseguiríamos responder a questão. Porém, o que é importante? Ler no mínimo uma linha, 2, até vocês terem uma certa certeza. Então, nós temos ali, se as crianças convivem com crítica, eles aprendem a condenar. Se as crianças, if children live with fear, they learn to be apprehensive. Se elas vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Pity, gente, é brigas, certo? Uma situação que não é muito agradável. Então, se elas vivem com brigas, elas aprendem a se sentir culpados, feel sorry por eles mesmos. If children live with ridicule, they learn to feel shy. Se elas vivem com a ridicularização, elas aprendem a se sentir tímidas. E aí continua ali o texto. Então, quer dizer que as crianças, elas aprendem com o que elas vivem. Vamos continuar mais um pouquinho, então, da leitura do texto. If children live with tolerance, they learn patience. Se elas vivem com tolerância, elas aprendem a paciência. Agora, ali nós temos uma mudança, um shifting, na questão de a positividade dos adjetivos. Então, nós tínhamos ali 4 versos em que a autora trazia sentimentos negativos. Agora, o positivo. If children live with praise, they learn appreciation. Então, se as crianças vivem com praise, gente, é uma gratificação. O carinho, o amor, eles aprendem a apreciar. If children live with acceptance, they learn to love. Se elas vivem com aceitação, elas aprendem a amar. If children live with approval, se vivem com aprovação, they learn to like themselves. Eles aprendem a se amar.
If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. Se elas vivem com reconhecimento, elas aprendem que é bom ter um objetivo. If children live with sharing, they learn generosity. Se elas vivem com o compartilhamento, elas aprendem a generosidade. If children live with fairness, they learn justice. Se elas vivem com a justiça, elas aprendem justiça. Fairness, na verdade, é o correto, tá? Então, se elas vivem o correto, elas aprendem a justiça. If children live with kindness and consideration, they learn respect. Se elas convivem com a educação e consideração, elas aprendem o respeito. If children live with friendliness, se elas vivem com amizade, elas aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Ok? Let's continue. Number 5. Nós temos ali uma imagem de uma sala de aula, 2 alunos conversando, a professora, ali no quadro está escrito Back to School, de volta às aulas, e o nome dela, Miss, e não dá ali, eu não consigo enxergar o nome dela, mas Miss seria um título de tratamento para a professora. E aí, os 2 meninos estão conversando, they have books on their hands, eles têm livros em suas mãos, e a pergunta do personagem ali, do estudante é: How do you turn this thing on? Como você liga essa coisa? Turn on é o mesmo que ligar. This thing, essa coisa. E aí nós temos o enunciado. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por. Então, suspeitar que o colega está com seu material por engano, risquem esta. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, também não. Letter C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria, não. Entender como desligar da postura do colega, também não. Desconhecer como usar um livro impresso, alternativa correta. Porque ele quer ligar o livro, certo? Na verdade, bem exagerado, assim, é algo que talvez não acontecesse, né? Mas hoje em dia as pessoas estão usando cada vez mais telas, os jovens, as crianças, então ali há uma questão de uma certa crítica ao uso excessivo das telas, certo? Então ficamos ali com o Enem 2019, espero que vocês tenham aproveitado. Bye bye and have a nice day. Bom dia para vocês.